Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a Tarsila Landim do Tudo com Excel. E a aula de hoje vem trazer uma dica super valiosa para encontrar informações no Excel que você irá usar muito no dia a dia. Eu vou ensinar você a trabalhar com as funções PROC-V, PROC-H, Índice e CORRESP. Bom, se você precisa desse conteúdo, curta agora o vídeo aí embaixo e compartilhe para que mais pessoas sejam ajudadas. Curtiu? Compartilhou? Então, vamos à aula! Bom, então, primeiramente, eu vou ensinar vocês como trabalhar com o PROC-V, ok? O que é o PROC-V? O PROC-V nada mais é do que uma procura da vertical. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que os seus dados vão estar dispostos dessa forma, ó, da forma vertical. Aqui nós vamos procurar pelo nome e aí a gente vai pedir para ele qual é a idade da pessoa, qual o sexo dessa pessoa que a gente selecionou e qual é a cidade dela. Ok? Então vamos lá. Aqui o nome. No caso aqui, ele vai procurar pelo nome do Marcos. Agora, como que ele vai fazer para trazer a idade do Marcos? Então, vamos à nossa função PROC-V. Então, para poder ativar a função, primeiramente, vamos escrever igual. Você pode escrever tanto na célula quanto aqui no campo de fórmulas. Então, a gente vai escrever igual. PROC-V. E a primeira coisa que ele vai te pedir é qual é o valor que você está procurando. Qual que é o valor procurado? No nosso caso, é o nome do Marcos. Ok? Então, a gente seleciona aqui a célula do Marcos. E vamos para o próximo argumento, tá? Vamos colocar aqui o ponto e vírgula que ele está pedindo, ó. Aí você vê que ele já pula para o próximo. Quando ele fala matriz tabela, ele quer que você marque qual é a tabela que estão os dados, tá? Os dados que onde você vai procurar o nome do Marcos. Os dados vão estar nessa tabelinha aqui, ó. Tá certo? Então, tá aqui o intervalo onde estão os dados. Agora, ele está pedindo aqui o número índice da coluna. O que isso quer dizer? Quer dizer, em qual coluna está a informação que você quer dele. No caso aqui, nossa, a gente vai querer a idade. Então, a idade está em qual coluna? A gente sempre deve considerar para o PROC-V a primeira do banco de dados, essa aqui, ó, é a número 1. Então, a idade está na coluna número 2, sexo na coluna número 3 e cidade na coluna número 4. Como a gente quer idade, então a gente pega a coluna número 2. Vamos passar agora para o próximo argumento. E aí ele pergunta se você quer uma busca com uma correspondência do nome Marcos aproximada ou exatamente Marcos. Aqui a gente vai selecionar essa exata. Ok? Porque a gente quer que ele procure exatamente com essa grafia aqui que a gente colocou. Então, vamos usar o falso. Uma outra dica aqui, ó, é que ao invés de falso, você pode usar também o valor zero, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Para o verdadeiro, é o valor 1. Isso aqui na hora que você estiver escrevendo as funções, fica até mais rápido. Então, ok. Olha lá. Vamos ver se está certo. Vamos procurar aqui Marcos, ó, idade 45. Certo? Para o sexo e para a cidade, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, vamos lá. Igual, PROC-V, ó, aqui, ó. Procuro um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela, que é essa primeira aqui, e retorno o valor na mesma linha e coluna especificada. Então, é a mesma linha que ele encontrar e na coluna que a gente mandar. A tabela deve ser classificada em ordem crescente. Então, vamos aqui, PROC-V.
Então, qual é o valor que a gente está procurando? Marcos, ponto e vírgula. Aonde que está a tabela? É essa aqui, ponto e vírgula. Só que agora, qual que é a coluna? Agora a gente quer o sexo. Então, 1, 2, 3. 3, ponto e vírgula. Ou você coloca falso ou você coloca simplesmente um 0. Então, vamos dar um Enter aqui. Ah lá, buscou que o sexo é masculino. Vamos lá, aqui certinho. E agora, qual que é a cidade do Marcos? Novamente, vamos escrever a função. Estava igual. Para o que ver, estamos procurando Marcos, ponto e vírgula, nessa tabelinha, ponto e vírgula. Vamos ver qual a coluna? 1, 2, 3, 4. Na coluna 4, ponto e vírgula, e 0, porque a gente quer a correspondência exata. Ok, então ele é de Taguatinga. Certinho. E se a gente mudar aqui, não quero mais o Marcos, eu quero a Helena. Então, a gente troca aqui, ó, e automaticamente ele já traz para a gente os outros valores. Ó. A Helena tem 75 anos, é do sexo feminino e mora em Samambaia. Ok? Aqui eu fiz um exemplo da tabelinha na própria planilha, ó, na planilha chamada PROC-V. Eu poderia colocar em outro lugar. O procedimento seria o mesmo, tá? Na hora que você estivesse montando a sua função, era só vir aqui nessa abinha e selecionar o banco de dados. Ok? Então, essa foi a aula sobre PROC-V. Agora, algumas considerações que devem ser feitas. Para o PROC-V funcionar, os dados devem estar, o dado que você está procurando deve estar à esquerda das suas informações. Se ele estivesse aqui à direita, ele não funciona para trás a busca, ele só funciona, digamos, para frente. Então, essa é uma restrição tanto do PROC-V quanto do PROC-H que a gente vai estudar agora. Então, vamos para o PROC-H. O PROC-H é uma procura horizontal das suas informações. Bom, vocês podem ver aqui que a tabela está no formato diferente. Ó. As variáveis, no caso agora, estão em uma coluna só, na primeira coluna. Enquanto que os registros, cada um está numa coluna diferente. Diferente aqui, que cada registro estava numa linha diferente e as variáveis estavam aqui na primeira linha. Tá? Então, aqui, por que ele é uma procura horizontal? Porque a gente vai buscar, ó, pela UF, ele vai trazer qual é a empresa, qual é a meta da empresa e qual é o realizado da empresa, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, assim como nós fizemos na procura vertical, é informar para ele o que ele tem que buscar. No caso aqui da UF, então, eu vou colocar Tocantins, tá? E como que ele vai trazer para a gente qual é a empresa de Tocantins? A função PROC-H é muito parecida com a PROC-V. Vocês vão ver, ó. Então, vamos lá. Igual PROC-H, que é a procura horizontal. Que ele, aqui, ó, ele pesquisa o valor na linha superior de uma tabela. Como o PROC-V pesquisava aqui à esquerda, ele agora vai procurar na linha superior da tabela que a gente der. Então, o PROC-H. Vamos abrir agora a função. Novamente, ele pergunta para a gente qual que é o valor que nós estamos procurando. TO, de Tocantins, né? Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Qual é a tabelinha? Vamos marcar aqui, tá? Lembrando que o nosso registro deve estar na primeira linha dessa tabela. Ponto e vírgula. E qual é o número índice da linha? Qual que é o número da linha que a gente quer que ele traga? A gente quer que ele traga a empresa. Então, a gente vai contar aqui, ó, como sendo a linha número 1, empresa, linha número 2, meta, linha número 3 e realizada, número 4. Então, como a gente quer empresa, a gente vai pedir o número 2. Ponto e vírgula, novamente 0 para correspondência exata. A gente quer que ele procure exatamente por TO. Então, vou dar um Enter e ele buscou asteroide, o nome da empresa. Tá aqui, ó, asteroide, está certinho. Para a meta, nós vamos fazer o mesmo procedimento do PROC-H. Então, abre aqui. Qual o valor que a gente está procurando? O TO, ponto e vírgula. Qual é a tabela? É essa daqui.
ponto e vírgula, o número índice da linha. Vamos lá. O F é a primeira, empresa é a segunda e a meta que nós estamos procurando é a terceira. Então, é a linha 3, ponto e vírgula 0. A gente fecha, Enter, 260, bateu. E com relação ao realizado, mesmo procedimento. PROC-H, valor procurado Tocantins, ponto e vírgula nessa tabelinha aqui, ponto e vírgula, qual é a linha? É a linha 1, 2, 3, 4, linha 4, ponto e vírgula 0. Então, vamos dar um Enter. 140, bateu. Vamos testar com outro F, colocar DF. Ó, tá vendo? Ele trouxe, ó, estrela, 360 e 300. E se caso você informar um valor que não esteja aqui na nossa tabela, por exemplo, eu vou colocar aqui São Paulo, que não está aqui na nossa tabela, ele vai trazer esse ND de não disponível. Quer dizer que algum erro aconteceu com a sua função. Aqui a gente já sabe qual é o erro, porque a gente colocou aqui um valor que não se encontra aqui. Esse tipo de erro é muito comum, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente escreveu exatamente como está escrito no nosso banco de dados e não é. Quando a gente vai coincidir, a gente vê que às vezes tem um espaço, por exemplo, se aqui vier com um espacinho e aqui eu escrever só DF, ó, tá vendo? Ele está dando erro, porque aqui tem um espacinho. Se eu escrever aqui com um espacinho, ele já encontrou, tá bom? Então tem que tomar esse tipo de cuidado com essas funções de busca, porque ele está buscando exatamente o que a gente escreveu. Tá bem? Bom, a restrição do PROC-H, assim como eu disse da PROC-V, é porque ele depende que os seus dados estejam, o dado que você busca, esteja exatamente na primeira linha. Caso você estivesse procurando, por exemplo, pela empresa, e que você quisesse que ele trouxesse a UF, você não poderia usar o PROC-H, a não ser que você modifique aqui na sua tabela, né? Você passe essa informação aqui para cima e a UF para baixo. Bom, para não ter que fazer toda essa modificação, eu vou ensinar agora para vocês essas duas funçõezinhas que vão te ajudar muito, que é a função índice, a função corresp, e como as duas juntas podem te trazer a posição de qualquer item numa tabela, tá ok? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi copiar exatamente, ó, essa aqui é a tabelinha do primeiro exemplo, do PROC-V, tá? E essa aqui é a tabelinha do PROC-H, ok? São os exemplos que a gente já viu anteriormente. Só que agora, o que acontece? Nessa primeira aqui, eu quero informar a cidade. Um detalhe muito importante. Em todas as tabelas, o valor que a gente está buscando, seja nome, seja agora cidade, seja UF, eles não podem ter registros repetidos. Por quê? Se eu tiver duas Joanas, o PROC-V, qualquer função de busca, ele vai te trazer somente o primeiro registro que ele encontrar, tá ok? Então, você toma cuidado para ver se não está tendo repetição. Se estiver tendo repetição, você precisa trabalhar de uma outra forma. No caso aqui, a gente está imaginando que você está buscando os registros, né? Os campos de um registro específico, tá certo? No caso aqui da cidade, a gente também não tem repetição entre as cidades. Tá? Então, digamos que nós estamos querendo as informações do Guará. Opa! Guará. Então, a gente vai querer o nome da pessoa, a idade e o sexo do morador do Guará. E como que a gente faz isso com a função índice? Como que ela funciona? Então, aqui, ó, a gente vai escrever índice. Lê aqui a explicação do Excel. Ela retorna um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Então, o que acontece? Você vai ter um intervalo de dados, uma tabela. Se você disser para ele qual que é a linha e qual que é a coluna, ele te traz exatamente a informação desse cruzamento. Vamos ver aqui, ó, como é que monta ela. Ó. A primeira coisa que ela pede é a matriz. A matriz nada mais é do que a nossa tabela, tá bom? Então, vamos marcar aqui para ele a tabela. Ó, a tabela vai aqui, ó, do A3 até o D9. Tá ok? Aqui, ó, A3 até o D9.
Aí, o que que ele quer? Ele quer qual é o número da linha que você quer. No nosso caso, é do nome Guará. Não, desculpa. Isso, é o do nome Guará. Então, a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu quero a linha 4. Ponto e vírgula. E qual que é o número da coluna que eu quero? Eu quero o nome. Esse aqui é a nossa coluna 1. 2, 3, 4. Então, como a gente quer o nome, então a gente vai pedir para ele a coluna 1. Então, explicando aqui o que a gente fez. A gente deu para ele um intervalo. Ó, nessa tabelinha aqui, nesse espaço, eu quero que você me traga a linha 4 dele. 1, 2, 3, 4. E eu quero, mas dessa linha 4, eu quero o valor que está na coluna 1. Então, quer dizer, você conseguiu limitar a sua busca numa célula só, tá ok? Então, tá aqui, ó, é o Lucas. Então, eu vou dar um Enter e ele buscou o Lucas. Bom, para a idade, vamos lá montar a função índice. Então, vamos formar para ele a tabela, essa aqui. Qual é o número da linha? Aqui no caso é a idade. Na idade do Guará, né? Então, vamos lá, Guará. É a linha 1, 2, 3, 4. Então, a linha 4, ponto e vírgula. Qual a coluna? Coluna 2. Certo? Então, 37 está certo. E por último, aqui, ó, PROC-H. Então, qual o valor que nós... Opa, desculpa, PROC-H não. Índice. Então, na matriz é essa aqui, certo? Qual o número da linha? Novamente, 4. E qual é o número da coluna? É a coluna 3, que agora é o sexo. Bom, trouxe aqui que é do sexo masculino. Agora, eu vou mostrar como funciona essa busca com o CORRESP. No caso aqui, o CORRESP, o que ele vai me trazer? Se eu der para ele um intervalo e o valor que eu estou procurando, ele vai dizer para mim qual posição ocupa o nome que eu estou procurando. Por exemplo, se eu der para ele essa coluninha aqui e perguntar para ele em qual posição fica o Guará, ele vai contar para mim 1, 2, 3, 4 e vai me retornar o número 4. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber o Guará. Não, desculpa. Então, aqui eu vou jogar já a função, tá? Então, é igual CORRESP, só para te mostrar como que ela funciona, ó. Então, qual o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando esse valor aqui, ó, Guará. Tá? Aí, ó, valor procurado. Em qual matriz? Qual o banco de dados que você está procurando ele? O Guará vai estar aqui, ó. Tá? Eu estou marcando certinho, ó, desse espacinho aqui que a gente está trabalhando. Lembra que a gente está trabalhando sempre do A3 ao D9. Então, eu estou usando aqui, ó, dentro do intervalo. Então, ponto e vírgula. E o tipo de correspondência, parecido com o PROC-V e o PROC-H. No caso, a gente também quer a correspondência exata. Então, vamos marcar aqui correspondência exata, a gente fecha. E ele trouxe para a gente o número 4. Ah, que legal, né? Ele já trouxe para a gente a linha. A gente não precisa mais ficar digitando, ó, tá vendo aqui, ó? Que eu tive que procurar qual era a linha que eu queria. Então, agora a gente não precisa mais, a gente tem uma função que faz isso para a gente. Mas e a coluna? Será que tem como também a gente fazer isso com a coluna? Ó, então, vamos lá. A coluna, no caso, que a gente tem que saber é com relação aqui, ó, à informação. Então, vamos usar o CORRESP também para isso. Então, o CORRESP. Qual é o valor que nós estamos procurando? Eu vou procurar agora a palavra nome. Tá? Eu quero saber qual é a coluna que está o nome. Em qual matriz? Lembra que aqui a gente usou
uma coluna, um intervalo vertical, a gente também pode usar um intervalo horizontal, tá bom? Então, aqui eu marquei isso aqui para ele me falar qual coluna está a palavra nome. Então, eu vou dar um ponto e vírgula e pedir uma correspondência exata também. Olha, ele me informou que a palavra nome está na coluna número 1. Olha que bacana, a gente não precisa mais informar em qual coluna a gente quer. Isso já traz uma vantagem em cima do PROC-V e do PROC-H, porque ele automaticamente infere que os seus dados estão na coluna 1. Aqui não. Aqui você pode informar para ele em qual coluna você quer que ele traga a informação, né? Então, vamos continuar. Então, a coluna do nome é a coluna 1. E a coluna da idade? Vamos aqui de novo, um CORRESP. Qual o valor que você está procurando? Eu quero procurando idade. Em qual intervalo? Neste daqui. Ponto e vírgula, correspondência exata. Ah lá, coluna 2. Viu que barato? Olha só, se eu fosse reescrever essa fórmula, eu não precisaria mais colocar que eu estou procurando na coluna 2. E o sexo da mesma forma. A gente pode descobrir qual é a coluna do sexo. CORRESP, sexo, ponto e vírgula, nesse intervalo, ponto e vírgula 0. Tá vendo? Ele já informou para a gente que é na coluna 3. Bacana, Tarsila. Então, quer dizer que a gente não precisava ter escrito essa fórmula dessa forma? A gente não precisava caçar na mão qual era a coluna e a linha? Isso mesmo. Agora eu vou mostrar para você, então, essa fórmula mágica que a gente conhece como o índice mais o CORRESP, que é a junção dessas duas fórmulas para você encontrar qualquer resultado que você queira. Então, vamos lá. Aqui, eu vou querer buscar a palavra Guará. Novamente, eu vou reproduzir isso aqui, mas agora sem ter que ficar procurando valores, qual é a coluna e qual é a linha onde está a minha informação. Então, Guará. Aonde que está o nome do Guará? Então, a gente vai usar aqui a função índice. E a primeira coisa que ele vai me pedir é qual é a tabela. A tabela é essa aqui, certo? E qual é o número da linha? Ah, eu teria que vir aqui, pegar, eu quero Guará, então eu teria que 1, 2, 3, 4. Mas agora a gente não vai mais fazer isso. Para saber qual que é o registro do Guará, eu vou usar a função CORRESP. E aí você vai informar para ele qual o valor que você está procurando, no caso é o Guará. Em qual matriz, eu vou querer nessa daqui, eu quero saber qual é a posição dele de linha, ponto e vírgula, 0. Fecho aqui e dou, ó, tá vendo aqui, ó, acompanhando, ó, acabei de informar para ele o número da linha, ó. Agora eu vou informar para ele o número da coluna, então eu vou dar um ponto e vírgula e vou usar outro CORRESP. Só que agora o que eu estou buscando? Eu estou buscando a variável aqui, ó, qual coluna que ele tem que buscar a informação? Ele tem que buscar a informação aonde tiver o nome. Então, eu estou procurando o nome nesse intervalo aqui, ponto e vírgula 0. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu falei para ele que nessa tabela eu quero a linha que vai corresponder a essa função aqui. E o que essa função vai me trazer? Ele vai me trazer qual é a linha em que está o nome Guará. E depois ele quer a coluna. Qual a coluna que ele vai me trazer? Ele vai ter que me trazer a informação que está na coluna aonde tiver a palavra nome, que é a coluna número 1. Então, a gente vai dar um Enter. E ele trouxe para mim, ó, o Lucas. Vamos ver se está certo? O nome Guará, vamos lá, Guará, nome Lucas. Está certinho. Agora, o mais bacana aqui dessa função é que a gente pode até arrastá-la. Como assim, Tarsila? Bom, vamos aqui fixar algumas coisas. Esse intervalo aqui da matriz vai mudar? Não. Então, vamos fixá-la colocando esses símbolos de cifrões. Que na hora que a gente for arrastar aqui a função,
quando a gente for clicar naquele quadradinho e arrastar para baixo, ele não vai mudar esse intervalo. Esse D13 vai mudar? Na hora que a gente arrastar, ele tem que ser o de baixo? Não, ele tem que ser sempre Guará. Então, vamos também colocar os cifrões. Como que eu faço para colocar rapidinho assim os cifrões? Eu aperto o F4, tá? Agora aqui, esse intervalo, aonde está a palavra Guará, ela vai mudar? Na hora que eu arrastar aqui a fórmula, eu tenho que mudar a posição? Não, eu quero sempre que fique essa posição aqui. Então, eu também vou dar um F4. Agora aqui, com relação ao nome, isso aqui, na hora que eu arrastar para baixo, eu quero que ela mude? Quero, né? Porque quando eu arrastar aqui para baixo, eu quero que ao invés de nome seja idade e aqui seja sexo. Então, eu vou deixar ela livre, sem cifrão. Agora aqui, o intervalo dela. Na hora que eu arrastar para baixo, ele vai passar para a próxima linha. Eu quero isso? Não, porque eu quero que ela continue aqui, ó, como nome, idade, sexo e cidade. Então, eu vou dar o F4. Bom, já colocamos todas as nossas marcações, né, de células fixas. Vamos dar um Enter. Agora, você está vendo esse quadradinho aqui? Você pode arrastar, ó, e ele já preencheu automaticamente com o índice e o CORRESP. Viu que bacana? Aqui, ele fez uma busca de cá, daqui para cá, coisa que o PROC-V e o PROC-H não fazem. Então, você poderia também ter uma informação aqui no meio, ou aqui. Aqui, no caso, eu não indicaria porque tem repetição. Mas aqui na idade, como eu não coloquei nenhuma repetição, também daria. Você informar qual é a idade. E ele poderia trazer o sexo, a cidade ou o nome. Então, tanto faz a posição, porque basta você dar para ele a tabela, o número da linha e o número da coluna. Bom, para finalizar, então, aqui essa parte, eu vou fazer aqui com a nossa tabelinha do PROC-H o mesmo processo. Bom, eu acho que não precisa mais essa parte aqui de índice e CORRESP, então eu vou partir já para a parte da soma dos dois, tá? Então, vamos lá. Qual é a empresa que a gente está buscando? Opa, aqui faltou só eu copiar aqui as empresas. Bom, então, qual é a empresa que nós estamos procurando? Eu vou colocar aqui a empresa Plutão. A empresa Plutão, a qual F ela corresponde? Então, aqui a gente vai usar, então, o índice. Qual é a nossa tabelinha de dados? Essa aqui, ponto e vírgula. Qual o número da linha? O número da linha seria a de UF, que é a primeira. Só que ao invés de escrever 1, eu vou usar a função CORRESP, que ela vai me trazer qual é a linha correspondente à palavra UF. Então, vamos lá. UF, ponto e vírgula. Matriz procurada. Nessa daqui, tá vendo que ela está contida dentro da matriz total, né? Então, vamos lá. Ponto e vírgula, 0, correspondência exata. E o ponto e vírgula agora, o número da coluna. Qual a coluna que nós queremos? Nós queremos a coluna correspondente a Plutão, né? Então, vamos usar o CORRESP. Opa. Qual o valor que nós estamos procurando? Plutão. Em qual matriz? Nessa daqui de empresas. Opa, desculpa. Isso, Plutão, na de empresas. Ponto e vírgula, 0. Então, a gente fecha aqui. Fecha novamente, né? E vamos concluir aqui. Ele está dizendo que a Plutão é do Rio Grande do Norte. E ele está certo. Novamente, vamos fixar aqui algumas coisas para a gente poder arrastar. Então, a gente vai fixar todas as matrizes, tá? Essa matriz, que é a matriz total. Essa aqui, que é a de variáveis, né? Que é a da linha. Essa daqui, que é a de coluna, né? Que é a das empresas. E também vou fixar essa palavra Plutão. Tá? Porque na hora que eu arrastar aqui para baixo, senão vai mudar tudo.
A única que eu vou deixar solta é a de UF, que realmente, quando eu puxar aqui para baixo, eu quero que ela varie. Vamos dar um Enter. E aqui vamos arrastar. Viu? Vamos ver se está certinho. 270, 200. Plutão, RN 270, 200. Viu, gente? O índice e o Corresp são incríveis. É uma dica matadora para você não ter que ficar mexendo muito com o seu banco de dados e mesmo assim encontrar a informação que você precisa. Aqui pode achar que a função ficou muito grande, tá? Mas no dia a dia você acaba acostumando com ela. Mas ajuda demais para você não ter que ficar manipulando demais o seu banco de dados. Tá certo? Então é isso. Curte aí se você gostou do vídeo, coloca sua dúvida aí embaixo e muito obrigada!